Shalom, shalom. Keila Cardoso por aqui. Audiobook do livro Arrependimento Profundo e Eficaz do evangelista Hernani Santos. Capítulo 2. Consciência, o alarme da alma. Uma consciência sensível funciona como um monitor de Deus. Ela nos alerta acerca da qualidade moral do que fazemos ou planejamos fazer, proíbe ilegalidades e irresponsabilidades e nos faz sentir culpa, vergonha e medo das punições futuras que ela nos diz que merecemos quando nos autorizamos a desafiar seus limites. A grande estratégia de Satanás é corromper, cauterizar e, se possível, matar nossa consciência. O relativismo, o materialismo, o narcisismo, o secularismo e o hedonismo do mundo contemporâneo ocidental o ajudam a alcançar esse objetivo. O que é a consciência? As Sagradas Escrituras nos revelam vários tipos de consciência e o papel de cada uma delas. Vamos ver e aprender? Paulo diz em 2 Coríntios 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. E por que Paulo diz isso? Porque ele está enfrentando acusações de desonestidade dos irmãos de Corinto, pois, por várias vezes, ele prometeu voltar lá com eles, mas não conseguiu. E agora ele escreve os motivos porque ainda não conseguiu ir a Corinto. E mesmo assim, eles não acreditam nele. Então ele diz: dou testemunho de minha própria consciência. Por 12 vezes no Novo Testamento, vemos uma menção positiva acerca da consciência. Para Paulo e os escritores do Novo Testamento, era muito importante que eles tivessem uma consciência limpa. Vamos ver alguns versos do Novo Testamento? Em Atos 23:1, Paulo diz: Irmão, eu tenho vivido a minha vida perante Deus em toda boa consciência até esse dia. Em Romanos 9:1, estou falando a verdade em Cristo e não estou mentindo. A minha consciência dá testemunho no Espírito. Em 2 Timóteo 1:3, Paulo diz: eu agradeço a Deus, a quem eu sirvo, como fizeram os meus ancestrais, como uma consciência limpa. Em Hebreus 13:18, o escritor diz assim: ore por nós, para que nós tenhamos uma consciência limpa. Como definimos consciência? Em minha humilde definição, entendo que a consciência não é o júri final do cristão, mas é uma importante testemunha para trazer ao tribunal quando você é acusado. A consciência é a faculdade dentro do ser humano que avalia o que é bom e o que é mal em nós. É o que a palavra consciência significa tanto em grego quanto no latim. A palavra consciência no grego é suneidesis, que quer dizer conhecer com. No latim, a palavra é conscis science, que quer dizer saber com. No hebraico, a palavra é leb, normalmente traduzida por coração. No Antigo Testamento, quando Moisés diz:
que Faraó endureceu seu coração, em Êxodo 8,15, estava dizendo que Faraó endureceu a consciência. Quando a Bíblia fala de um coração enternecido, em 2 Crônicas 34:27, refere-se a uma consciência sensível. Os de coração reto, Salmo 7:10, são os de consciência pura. E quando Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, em Salmo 51:10, estava procurando ter uma vida e uma consciência purificada. Então, a consciência é o conhecimento que Deus coloca em nós para que nós nos conheçamos. E Deus usa o Espírito Santo para afetar nossa consciência. Os puritanos falavam que a consciência é o espião de Deus e o superintendente de Deus dentro do homem. Paulo, em Romanos 2:14-15, diz: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Esses mostram as normas da lei gravadas em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, eis aqui como o Espírito Santo faz dentro de nós com nossa consciência. Primeiro, acusando. A consciência funcionando como promotor. Nesse ponto, ela o mantém acordado. Lembra você dos seus pecados. Isso é o Espírito Santo cutucando sua consciência para lembrá-lo da sua culpa. Segundo, defendendo. A consciência funcionando como um advogado de defesa. Nesse ponto, ela permite enfrentar as acusações do diabo e o ajuda a enfrentar as acusações dos seus inimigos. Ela lhe diz que você está correto, mesmo quando todo mundo diz que você está errado. Então sabemos que a consciência pode acusar ou defender. Portanto, por mais importante que seja a consciência, ela também pode falhar. Por isso a Bíblia fala de várias categorias de consciência. Vamos olhar várias delas. Primeira, má consciência. O escritor de Hebreus diz em Hebreus 10:22: Acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência má e os nossos corpos lavados com água. Má consciência é ter consciência dos erros, mesmo assim não ter força para a mudança. A sua consciência não está limpa porque você lidou com aquilo que sabe que está errado. Ela sabe que está pecando, mas você não quer deixar o pecado. E um dos grandes perigos com uma má consciência é que quanto mais você ignora seu pecado, em maior perigo você está. Consciência cauterizada. Sobre esse tipo de consciência, Paulo fala a Timóteo em 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, tem cauterizada a própria consciência. Se você ficar muito tempo sem escutar a sua consciência, ela se tornará uma consciência cauterizada. Você não sentirá mais e não se incomodará mais com seus atos, enquanto a má consciência ainda acusa, mas
não lhe oferece força, a consciência cauterizada não acusa mais. Quando você deixa de lado a obra do Espírito em sua vida e ignora a sua consciência, você se tornará amortecido até chegar ao ponto de morrer. Terceira, consciência corrompida. Paulo fala desse tipo de consciência em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Consciência corrompida é quando existe tanta bagunça, tanta mistura em sua consciência que você não consegue mais discernir entre certo e errado. Aí você começa a celebrar o que é errado e condenar o que é bom. Por isso vemos hoje pessoas que estão pregando a verdade sendo condenadas e pessoas falando mentiras sendo celebradas. É porque essa geração é uma geração de consciências corrompidas. Há tanta bagunça, tantas misturas, que as pessoas não sabem mais discernir o que é certo e o que é errado. Quarta, consciência fraca. Agora é um ponto muito importante que em 1 Coríntios 8, do 7 ao 12, Paulo vai nos explicar. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir à mesa de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a se escandalizar. Consciência fraca é quando nos sentimos culpados de uma coisa que não é indigna e tornar-se muito meticuloso com coisas que sequer a Bíblia condena. É mesmo que alguém tente mostrar-lhe na Bíblia que tal coisa não é errada, você se sente culpado na sua mente. Isso por causa do contexto que fomos criados. Mesmo que o ato não seja errado, você tem uma consciência que sempre está acusando-o. Podemos caminhar por toda a vida sentindo-nos culpados de alguma coisa. Parece que sempre estamos fazendo algo errado. Isto é, uma consciência fraca. Portanto, para evitar isso, devemos treinar nossa consciência pela palavra de Deus. O objetivo é ter uma consciência limpa. Veja Atos 24:16. Portanto, eu sempre me esforço para ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Em 1 Timóteo 1:5, vemos Paulo dizendo: o objetivo do nosso esforço é o amor que sai de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sincera.
Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Diáconos, têm que sustentar o mistério da fé com uma consciência limpa. Pedro diz em 1 Pedro 3,16: devemos ter uma boa consciência, mesmo quando somos malditos. Diante desses fatos, concluímos 3 coisas importantes. Primeira, você precisa ouvir a sua consciência. A nossa consciência é o espião de Deus dentro de nós. Ignorar sua consciência é estar em grande perigo. Você precisa ouvir sua consciência. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 15: quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais seu coração. Volte-se para Cristo. Segunda, volte-se para Cristo. Quando sua consciência diz que o que você fez está errado, a consciência pode tanto nos prevenir de pecar, como também nos acusar depois de pecarmos. Deus usará a consciência para nos atrair a Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda injustiça. O escritor de Hebreus fala que através do sangue de Cristo nós podemos ser limpos de uma consciência má. A consciência foi feita para ser nossa amiga, porque ela nos leva à cruz. Deus não nos quer levá-lo ao desespero. Ele quer levar você a Ele. A pregação tem de mirar a consciência das pessoas. Pregação é uma consciência falando com outra consciência. Não há nada que nos faça refletir mais e voltar à consciência do que a pregação. Por isso, pregação é pessoal, apaixonada e suplicante. Pregação é uma mente suplicando a outra. É na pregação que o Senhor suplica a sua consciência. Atualmente, as multidões reagem à sua consciência tentando suprimi-la, anulá-la ou silenciá-la. Terceira, viver sem se sentir culpado. Em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma: porque de nada me acusa a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo está vivendo sua vida cristã com a consciência limpa. Ele está em paz com Deus e tem a paz de Deus. Paulo não está dizendo que não peca. Você percebe isso? O que está dizendo é que, quando peca, leva isso a Deus. Volta-se para Cristo, arrepende-se e abandona. Recebe perdão e a comunhão é restaurada. Então, vive sem se sentir culpado. Consciência ou é o melhor amigo ou o maior inimigo do mundo. O que a sua consciência é para você? Para o mundo pós-moderno, a consciência é um defeito que rouba das pessoas sua autoestima. Porém, longe de ser um defeito ou um desequilíbrio, é a habilidade de discernir nossa própria culpa diante de Deus. Um puritano no século XVII, por nome Richard Sibbes, afirmou: consciência é a alma refletida a si mesma. Como já aprendemos, consciência é uma habilidade inata de senso de certo ou errado. Todos, até o pagão mais materialista, têm consciência. A consciência determina nossos julgamentos. A consciência é como um tribunal no conselho do coração humano. A consciência assume o papel de cada integrante do drama no tribunal.
É o arquivo que grava com detalhes exatos tudo o que foi feito. Jeremias 17:1. É o acusador que apresenta uma denúncia contra nós quando somos culpados e o defensor ao nosso lado quando somos inocentes, como já vimos em Romanos 2:15. Ela atua como testemunha, contra ou a favor, como já visto antes. Ela é o juiz que nos condena e nos absolve. É o executor que nos atinge com tristeza quando nossa culpa é descoberta. 1 Samuel 24:5. Muitas coisas podemos fazer escondido dos outros, mas nada, absolutamente nada, podemos fazer escondidos da nossa consciência. Como limpar a consciência? Um aspecto da salvação é o fato de que ela limpa e renova a consciência. Isso através do novo nascimento. Na salvação, o coração do crente é purificado da má consciência. Hebreus 10:22. A consciência é purificada por meio do sangue de Cristo. Hebreus 9:14. É claro que isso não significa que o sangue de Cristo, como matéria real, tenha algum poder místico ou mágico, como um representante da consciência purificadora. E o que significa isso? Os conceitos teológicos aqui envolvidos são simples, mas muito profundos. A lei do Antigo Testamento requeria sacrifícios com sangue para a expiação do pecado. Porém, os sacrifícios do Antigo Testamento não puderam fazer nada pela consciência. Hebreus 9:9 e 10 diz: tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Aqueles sacrifícios não tiveram eficácia real na expiação do pecado, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Hebreus 10:4. Eles simplesmente demonstram a fé e a obediência do adorador como presságio da morte de Cristo. Ele derramou o seu sangue como o sacrifício perfeito pelo pecado, de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo satisfez completamente as exigências da justiça divina. Assim, o perdão e a misericórdia estão garantidos àqueles que receberam a Cristo com uma fé humilde e contrita. Portanto, o sacrifício de Cristo na cruz consumou o que o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha conseguiam apenas simbolizar, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Nossos pecados lhe foram imputados, nós os que cremos. Romanos 4:22, 24. Filipenses 3:9. Uma vez que, por meio de sua morte, Jesus pagou a culpa dos pecados e que sua justiça sem mácula foi creditada em nossa conta, Deus nos declara inocentes e nos recebe na condição de justos. Essa é a doutrina reconhecida como justificação. Mantendo a consciência pura. Como podemos manter a consciência pura? Primeiro, confesse e abandone o pecado. Examine o seu sentimento de culpa à luz das Escrituras. Abandone o pecado que a palavra de Deus lhe revelar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas
os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A primeira carta de João fala da confissão de pecados como uma característica progressiva na vida do cristão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certamente deveríamos confessar os pecados àqueles a quem ofendemos, como Davi escreveu: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. Segundo, peça perdão e reconcilie-se com aquele que você ofendeu. Jesus nos instruiu: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Terceiro, faça a restituição. Deus disse a Moisés: quando homem ou mulher cometer alguns dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada, confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. O princípio por trás desta lei está ligado também aos cristãos da época do Novo Testamento. Filemão 19, Lucas 19, versículo 8. Quarto, faça rapidamente a limpeza de sua consciência. Paulo diz que fez o seu melhor, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos capítulo 24, 16. Algumas pessoas adiam o tratamento da culpa, pensando que sua consciência se autolimpará com o tempo. Isto não acontecerá. O adiamento gera depressão, ansiedade e outros problemas emocionais. Após o esquecimento da ofensa, o sentimento de culpa poderá persistir por um longo tempo, frequentemente respingando em outras áreas da nossa vida. Esse é um dos principais motivos de as pessoas com determinada frequência continuarem sentindo-se culpadas e não saberem o motivo de se sentirem assim. Isso pode ser uma culpa confusa e um sintoma de que alguma coisa está errada, tanto espiritualmente como emocionalmente. Na realidade, acreditamos que ambas se misturam muitas vezes, o espiritual e o emocional. Talvez seja a isso que Paulo se referiu quando disse: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1,15. O tratamento imediato de uma consciência ferida por meio da oração que esquadrinha o coração perante Deus é a única maneira de mantê-la limpa e sensível. Adiar o tratamento da culpa inevitavelmente aumenta os problemas. Eduque sua mente. Como já vimos, há vários tipos de consciência, e no caso da consciência fraca e da consciência ferida,
O fato é que o desconhecimento espiritual do ato é o que contribui para a angústia total e culpa. 1 Coríntios 8:7. Se sua consciência se fere com facilidade, não a viole. Fazer isso levará a ignorar convicções. Daí, ignorar a verdadeira convicção sobre o verdadeiro pecado. Além disso, violar a consciência é um pecado em si mesmo. 1 Coríntios 8:12 e Romanos 14:23. Ao contrário, mergulhe sua consciência na palavra de Deus, pois assim ela pode começar a funcionar com dados confiáveis. Violar a consciência é um pecado. Consciência que foca somente nos sentimentos não é digna de confiança. Sua confiança tem de estar focada em 3 pilares. São eles: reconhecimento do pecado. Você fez isso? Reconheceu seus atos? Sabe que eles são uma afronta à santidade de Deus? Arrependimento profundo. 2. Você se arrependeu de tudo que fez? 3. Abandono do pecado. Se você reconheceu, se arrependeu e agora abandonou seu pecado, a acusação é maligna e não vem de Deus. Por isso, afirmamos: então, descanse em Deus. Esse deve ser o foco de sua consciência, não em seus sentimentos. A importância da doutrina da consciência. Não nos resta dúvidas de que o tratamento da culpa, fazendo morrer a consciência, é um dos maiores equívocos contemporâneos. A Bíblia nos mostra que a maioria de nós está mais longe da culpa do que nosso coração diz. Paulo escreveu: porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Melhor que destacar ou silenciar uma consciência culpada, nós que conhecemos a Cristo, é educá-la cuidadosamente com a pura palavra de Deus, ouvi-la e aprender a atendê-la. Acima de tudo, devemos mantê-la imaculada. Não podemos permitir que a mensagem que proclamamos seja infectada por noções seculares que minimizam a culpa e buscam apenas o bem-estar pessoal. O evangelho popular da nossa geração geralmente deixa a impressão de que Jesus é um salvador de problemas, tristezas, solidão, desespero, dor e sofrimento. Com isto não estou dizendo que sou contra terapias. Pelo contrário, pela graça de Deus, sou formado em psicologia pastoral. Minha questão é simples. O pecado não pode ser tratado com terapias, nem o pecado, nem a culpa trazida por ele. O tratamento do pecado passa pela doutrina do arrependimento. E nesse trajeto, o Evangelho fala diretamente por meio do Espírito Santo à consciência humana. Antes, invariavelmente, ele oferece salvação, traz o pecador face a face perante a sua desesperadora tendência pecaminosa. Aqueles que são condicionados a rejeitar a consciência quanto a pequenas questões, certamente não poderão ouvir a mensagem que os condena de pecados tão abomináveis que garantem a condenação eterna. Portanto, o ataque à consciência está endurecendo as pessoas contra a verdade do Evangelho. Muitos cristãos, sentindo esse efeito, perceberam que a mensagem do Evangelho precisa se modernizar. Tiraram completamente a ideia do pecado nas mensagens. Oferecem Cristo como Salvador inexpressivo, como um meio de preenchimento pessoal, como uma solução emocional e para o aumento de uma autoimagem, ou
como uma resposta às necessidades emocionais apenas. O evangelho apresentado hoje em dia aos descrentes não apela para a consciência, não menciona o pecado. É, portanto, uma mensagem impotente e espúria. Como pode uma pessoa verdadeiramente arrependida não ter o senso da responsabilidade pessoal para com o pecado? A tendência contemporânea para desvalorizar a consciência e o senso de culpa, trazendo para o pecador o status de doente, fóbico, traumatizado, vítima, ao invés de mero pecador culpado por seus problemas. Esses atos minam completamente o Evangelho, e é uma tendência crescente e permanente no Evangelho, infelizmente. Por outro lado, há alguns que, ao invés de eliminarem completamente o pecado da mensagem, trata a questão muito resumidamente, ou o mais suavemente possível. Podem até enfatizar a universalidade do pecado, mas nunca explicam a seriedade deles. Claro que pecamos, todos pecam. Dizem isso de uma maneira relativa, como se fosse suficiente admitir a noção da universalidade do pecado, sem realmente sentir qualquer culpa pessoal na própria consciência. Desse modo, a tendência contemporânea para desvalorizar a consciência mina realmente o próprio Evangelho. O desaparecimento da consciência traz um efeito nocivo à vida dos cristãos. A consciência é uma chave importante para a alegria e a vitória na vida dos cristãos. Os benefícios de viver uma consciência pura são imensuráveis. Deitar e dormir sem ter nada que o acuse, nem mesmo sua consciência, é uma grande riqueza. Como já observamos, Paulo constantemente recorria à sua consciência. Atos capítulo 23, 1, 24, 16, 1 Coríntios 1, 12.